Queria que os irmãos abrissem em João, capítulo 4, versículo 16. O pastor me ligou, que você não podia estar trazendo uma palavra. Eu respondi, eu falei da ideia do pastor, veio logo essa palavra no meu coração e eu fui orar, né? Que já era uma palavra que Deus estava ministrando aos nossos corações, no meu coração, né? Então, eu queria estar lendo aqui, Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus ou João? João capítulo 4, versículo 16, diz assim: E ele disse: Vá, chame seu marido e volte. No versículo 17: Não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu aceitei a Jesus, eu levantei as minhas mãos e aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Ainda demorou um tempo, porque o inimigo, quando você aceita Jesus, ele vem com tudo, né? Porque ele sabe, na verdade ele tem medo de você, porque ele sabe que você pode virar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aleluia. Então ele veio com mais amizades, veio com muita coisa, mas eu louvo ao meu Deus que Ele me firmou meus pés, colocou pessoas especiais ao meu redor que me incentivaram, a minha família, né? E quando eu comecei a enxergar tudo isso que Deus tinha feito por mim, o primeiro desejo do meu coração era servir a Ele de toda a minha vida, porque aquela alegria me impactou tanto que eu não queria nunca mais desviar dos caminhos dele, né? Então eu fiquei procurando como eu posso agradar esse Deus, né? Que fez tudo isso por mim, me salvou a minha família, me deu ainda uma esperança de morar no céu, né? Aleluia. Então eu comecei, quando eu bati o meu olho e vi esse capítulo, vi esse versículo que fala: no instante está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui eu descobri a chave, o segredo. Nesse versículo está o segredo. Talvez os irmãos, quem já se perguntou, né, o que é adoração, né? O que é? Como a gente pode adorar a Deus? Será que adorar a Deus é só a gente louvar o hino, levantar nossas mãos, dizer aleluia? Qual é a adoração que Deus se agrada? Ele se agrada de quem o adora em espírito e em verdade. Aleluia. Então são duas coisas, em espírito e em verdade. Duas coisas que tem que andar junto. Eu queria falar primeiro do espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, eu aprendo que nós temos o Espírito e nós temos a carne. E a carne deseja o quê? A carne deseja as coisas deste mundo. A carne não quer ser submissa a um Deus, né? Pois o Espírito é o contrário da carne.
é o que deseja adorar a Deus. Então, o que nós temos para adorar o Espírito? Nós temos que estar em comunhão com Deus, fazendo o que fortificando o Espírito. Nós fortificamos o Espírito como? Através da palavra, através do jejum, através da comunhão com Deus. Adorar em Espírito é ter comunhão com Deus. Em verdade, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, diz assim no versículo 4: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E em verdade, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, como podemos adorar em verdade? Seguindo a palavra de Deus, seguindo o que nesse livro está escrito, os mandamentos que Ele nos deixou. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós estamos adorando de Deus, com Deus, da boca para fora, mas não estamos vivendo essa palavra que Ele nos deixou, Ele já diz aqui, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. Então vira uma adoração mentirosa, vira uma adoração seca, da boca para fora. Então o que é adorar em Espírito? Ter comunhão e em verdade, seguindo a palavra de Deus. Então o que eu aprendo aqui com essas duas coisas, que a adoração não é o simples fato de você louvar, não é o simples fato de você levantar as suas mãos, não é o simples fato de você fazer coisas com o seu corpo, mas a adoração é uma coisa que nós devemos viver, porque senão Jesus teria dito, né? Senão Jesus teria dito no versículo, é necessário que o adore com os lábios, mas ele diz em Isaías capítulo 29, versículo 13, ele diz assim para aquele povo, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a adoração que me prestam é feita só de regras e ensinados por homens. Não tem palavra de Deus, é só uma coisa que a pessoa escuta, vai escutando e vai virando aquilo uma rotina. Mas Deus não quer ritual da gente. Deus não quer. Quem faz ritual é para os outros deuses. Eles marcam horário, faz ali, queima incenso, queima não sei o que, matam crianças, jogam crianças no prédio. Mas não é isso que Deus quer, Ele só pede a nossa vida. Ele pede que a gente venha viver em adoração. Adoração é uma coisa que se vive. Então, o que nós temos que fazer? Devemos nos encher de Deus, devemos nos encher do seu Espírito, porque a boca fala o que o Espírito está cheio. Então, não é uma coisa assim, o Eric está dizendo que a gente tem que parar de louvar, tem que parar de abrir os nossos lábios para adorar a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo Jesus está dizendo que nós devemos nos encher de Deus, porque automaticamente quando nós enchermos de Deus, ele diz no Mateus capítulo 12, 34, a boca diz o que o coração está cheio. Então se você está cheio de Deus, automaticamente você vai falar das coisas de Deus, você vai adorar a Deus automaticamente, não precisa você fazer força, não precisa alguém ficar fazendo força, o liderante de louvor não precisa vir aqui na frente e suar e falar todas as coisas para você adorar, porque o seu espírito já quer adorar a Deus. Deus diz aqui, diz no último versículo que eu quero deixar em Romanos capítulo 12, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo para nós
entregarmos a nossa vida para Ele, entregarmos não só os nossos lábios, mas a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Nós não devemos falar para viver, não devemos falar assim, eu vou adorar a Deus para ver se acontece alguma coisa. Não, nós não devemos falar para viver, porque falar, adorar para ver se vai acontecer alguma coisa. Não, porque quem vai falar para viver já está morto, já fica calado mesmo, não tem vida nele. Mas agora, quando nós começamos a viver, aí nós começamos a falar, começamos a adorar a Deus automaticamente, porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu queria fazer a última pergunta para os irmãos. Será que você tem vivido a adoração? Ou será que você tem só falado da boca para fora? Eu quero deixar o último exemplo dessa mulher. Essa mesma mulher samaritana, Jesus perguntou para ela aqui: vai, chame o seu marido e volte. No versículo 17. Não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos, e agora o que com você vive não é o seu marido. Mas ela era samaritana. Ela diz no versículo que os pais dela adoravam a Deus naquele monte. Então eu creio também no meu coração, como depois ela veio perguntando para Jesus, ela disse: eu sei que, no versículo 25, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo. Então ela cria em Deus, ela seguia os mandamentos de Moisés, ela adorava a Deus no monte. Mas ela adorava, mas por que tanta essa aflição? Por que ela precisava ter 5 maridos, passar por 5 maridos e dizer ainda que o marido, Jesus chegou ao ponto de dizer para ela, o marido que agora está não é o marido dela. Situação triste, não? Visivelmente assim a gente consegue ver que era uma situação difícil a dela. Mas eu me pergunto, mas ela estava adorando a Deus, mas não estava adorando em espírito e em verdade. Será que os irmãos já tiveram uma experiência de você chegar no culto assim, aí você sentar no banco e você está lá, aí o irmão o pastor chama o irmão para dar um testemunho e você está lá olhando o testemunho do irmão assim, aí do nada a sua boca se abre assim e você fala: glória a Deus, aleluia. Quando você ouve aquele testemunho, seu coração se alegra. Eu já tive essa experiência, agora eu entendo que é o Espírito que deseja adorar a Deus. É o meu Espírito que deseja adorar a Deus, porque eu estou vivendo a adoração. Então nós temos que viver a adoração. O que eu não pude transmitir aqui, os irmãos do Espírito possam estar, eu peço perdão por eu falar assim, estar um pouco nervoso, né? Mas eu só quero que você, pelo menos uma alma aqui, receber essa palavra. Eu quero que você saiba que a adoração não é uma coisa que você verbaliza, a adoração é uma coisa que você vive para a honra e glória do Senhor, porque a adoração vai ser uma coisa que a gente nasce para a glória de Deus, a gente vive para a glória de Deus, e quando a gente morrer, a gente chegar no céu, a gente ainda vai estar adorando o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos acostumados com a adoração. Se a adoração virou uma coisa chata, virou uma coisa que a gente se acostumou, que a gente até se cansa, então eu creio realmente, se lá no céu nós vamos estar todo o tempo adorando a Deus e aqui na terra nós já estamos nos cansando, então a gente está perdendo o valor da adoração, porque nós não estamos falando, nós só estamos verbalizando, não estamos vivendo como deveríamos viver. Amém? Eu quero essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.